Meus irmãos, graças e paz, louvado seja o nosso Deus por esse tempo tão precioso de culto na casa do Senhor, concluindo o mês da juventude, um tempo onde nós celebramos a vida dos jovens e agradecemos ao Senhor pela vida deles, como já foi apresentado. Na realidade eu sou William, mas todos me chamam de Will, e sou pastor de jovens ali na Primeira Igreja Batista do Recife, e trago um abraço do pastor Joel, que é o nosso pastor presidente. Eu vim hoje acompanhado da minha esposa, Aline. Por favor, Aline, que tem muita vergonha, fique de pé. Muito obrigado. Minha esposa, Aline. Nós deixamos os nossos 3 filhos com a minha sogra, Maria Luísa, Miguel e Manuel. E também hoje tenho a alegria de ter os irmãos da Congregacional. Fiquem de pé, por favor. O pessoal conhecer vocês. Da Congregacional aqui de Vitória. Deus abençoe. Eu sou pastor de jovens, mas eu também coordeno um projeto aqui em Pernambuco chamado Projeto Impacto Radical, que é um projeto de despertamento espiritual que simula um ambiente de igreja perseguida. Trabalha a necessidade da igreja brasileira orar por uma igreja livre no Brasil, mas também orar por uma igreja que é perseguida ao redor do mundo. Então, o Impacto Radical é um projeto de um final de semana onde nós somos levados a vivenciar um ambiente como se fôssemos missionários em um país perseguido e ali tivéssemos que adorar a Deus naquelas condições mínimas e evangelizarmos os nativos. Se os irmãos tiverem dúvidas, ao final a gente pode conversar, mas o nosso representante aqui em Vitória é o Renan. Fica de pé, Renan, novamente. Renan da Igreja Batista, da igreja aqui Congregacional em Vitória, pode procurá-lo. Deus abençoe. Amém. Queridos, nós felizes por esse tempo, por essa noite, por esse culto, e porque a Juventude Batista escolheu o tema O Extraordinário em Nós. E é uma alegria extraordinária servir ao nosso Deus. O nosso Deus, ele se revela para nós de forma extraordinária e de forma ordinária. O nosso Deus é aquele que está assentado no alto e sublime trono, mas ele é aquele também que habita no meio de um povo. Ele é aquele que habita em nós. É aquele que vive em nós e se move através de nós. Diante disso, nós queremos pensar nessa noite como que eu poderia então viver o Evangelho para a glória do meu Deus de forma ordinária e de forma extraordinária. Por favor, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. E nós estaremos lendo o primeiro capítulo, a partir do versículo 12, palavra do Senhor. Eu sei que ao longo do mês os irmãos vêm trabalhando essa carta, e nós estaremos continuando hoje, dizendo que a alegria do Evangelho, o que é necessário, irmãos, é muito melhor. Palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para a progressão do Evangelho, de maneira que até a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que é que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto,
Se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Eu estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para o progredirem e tenham fé na alegria. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Palavras do Senhor. Amém. Carta de Paulo à igreja de Filipe. A igreja de Filipe, a igreja lá dos filipenses, foi alcançada pelo Senhor na segunda viagem missionária de Paulo, tal qual está escrito no capítulo 16 de Atos. Paulo vai passando por diversas regiões. Após Paulo vir de Jerusalém, um grande concílio, porque a preocupação de Paulo é que na sua primeira viagem, por onde ele passava, as pessoas questionavam ele, porque os gentios se convertiam e os judeus queriam que os gentios se circuncidassem. E Paulo disse: eu não admito isso, porque a circuncisão dessa nova aliança é a circuncisão no coração do homem. E para hoje, a circuncisão da carne do homem não tem mais sentido algum. Paulo, no capítulo 15, ele desce até Jerusalém para discutir com os apóstolos e os líderes da igreja em Jerusalém acerca disso. Tiago e Pedro enviam uma carta para Paulo, dizendo o seguinte: a partir de agora, onde você chegar, se alguém questionar acerca de que os gentios devem ou não se circuncidar, você apresenta essa carta e vai junto com você, Silvano, Silas, para apresentar essa carta. Paulo então sai na sua segunda viagem e encontra um jovenzinho chamado Timóteo, um jovem valoroso, um jovem que decidiu aprender do Senhor, que obedeceu às verdades do Senhor. E agora Paulo conduz esse jovem para a sua segunda viagem. E antes de Paulo seguir para a segunda viagem, a primeira coisa que Paulo faz é o quê? Circuncidar Timóteo. Ora, Paulo, você não estava arrumando confusão agorinha lá em Jerusalém para que as pessoas não se circuncidassem? Por que então você está se circuncidando Timóteo? A resposta é simples, irmãos. A resposta é que Paulo não queria que nada atrapalhasse a pregação do Evangelho. O motivo pelo qual Paulo buscou lá em Jerusalém que houvesse um concílio para que eles decidissem que os gentios não precisavam se circuncidar. O motivo não era outro senão que a religiosidade, que a antiguidade, que os judeus não tomassem conta das boas novas a qual agora Jesus trazia, a nova aliança do seu sangue. Não a aliança com o povo de Israel, mas a aliança com todo aquele que aceitasse Jesus e o seu sacrifício na cruz. Paulo agora sai com Timóteo, chega lá em Filipe, e como de costume, Paulo gostava de orar à beira de um rio lá em Filipe. E ele vai orar todos os dias naquele lugar. E orando naqueles dias, não aparecem senão algumas mulheres para ouvir a palavra de Deus. E Paulo prega a uma mulher chamada Lídia. E Lídia tinha dinheiro, tá? Trabalhava com tecido. Lídia recebe o evangelho. E quando em um desses dias que Paulo está pregando ali, vai naquele rio pregar, aparece atrás dele uma menina e começa a clamar: estes são homens de Deus, estes são homens de Deus. E esta menina era tomada de um espírito de adivinhação e ela é explorada pelos outros. Paulo então repreende aquele espírito, motivo pelo qual Paulo e Silas vão presos e agora estão dentro da prisão. Aquele homem de Deus decidiu pagar o preço do evangelho e foi dito para ele: nunca mais pregue esse evangelho. Eles foram presos, mãos amarradas, pés amarrados, mas boca solta. Um adorador com a boca solta, meu irmão, ele é instrumento de Deus para glorificar o Senhor. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. E o Senhor liberta Paulo, liberta Silas. E aquela igreja ali compreende que a pregação do Evangelho é instrumento de Deus para todo aquele que nele crê. Gentio, judeu, grego ou romano. Então Paulo, quando escreve essa carta dele aqui, os irmãos já compreendiam
quem era Paulo. Porque quando Paulo está escrevendo essa carta, Paulo também está preso. Paulo também está preso. A ordem que Paulo recebe quando ele sai da prisão com Paulo e Silas é: nunca mais fale desse evangelho, porque houve um rebuliço naquela cidade. Quando Paulo e Silas pregaram, quando foram presos, até um carcereiro se converteu por causa do poder do evangelho. E a ordem foi: não pregue mais esse evangelho. Mas Paulo já tinha dito: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E agora Paulo estava pregando. Não por isso, a raiz central dessa carta é a alegria. É um homem que está preso em Roma dizendo: alegrem-se. Outra vez eu digo para vocês: alegrem-se no Senhor. Como é que pode, Paulo? Você está preso, está dizendo para a gente se alegrar. Ei, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. E agora Paulo aqui, diante da gente, dizendo, versículo 12: eu quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para a progressão do evangelho. Irmãos, nós vivemos uma vida muitas vezes planejando a nossa vida. E é natural e é bom, porque o Senhor demanda isso de nós, que nós planejemos para onde nós iremos, o que faremos daqui a 5 anos, como viveremos, com quem casaremos, qual a profissão que a gente vai exercer, qual igreja estaremos. Será que o Senhor tem me chamado para o ministério pastoral? Será que o Senhor me chamou para ser missionário? Será que o Senhor quer que eu vá para outro lugar? Nós vivemos o tempo todo planejando. E foi isso que Jesus falou. Jesus disse: como é que alguém vai para uma guerra e não calcula se com 10 mil pessoas consegue vencer 20 mil? Como é que alguém vai fazer uma construção e não calcula se com os seus materiais são suficientes para terminar? No fundo, Jesus falava sobre o poder de um discípulo segui-lo, que deveria carregar sua cruz e calcular o preço do discipulado. Mas Jesus traz um princípio para mim e para vocês, que nós precisamos calcular, planejar e tomar decisões. Só que é natural do ser humano, no processo de tomada de decisão, nós queremos tomar a decisão pelo melhor conforto. É ou não é? Nós queremos a melhor casa, nós queremos comer a melhor comida, nós queremos apresentar para os nossos filhos as coisas que nós talvez não tivemos ou não recebemos quando criança. Mas a gente encontra aqui Paulo com um dilema. E um dilema é quando nós temos duas opções igualmente válidas, que levam a resultados semelhantes, mas que não são iguais. A gente tem Paulo aqui vivenciando um dilema. Mas Paulo está preso. E ele está dizendo para a igreja de Filipe assim: ei, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu quero, irmãos, que saibam que o que me aconteceu tem até contribuído para a pregação do evangelho. Uau! Mas você está preso, Paulo. Mas deixa eu te falar, a minha prisão tem contribuído para a pregação do evangelho. O coração de um homem que decide viver alegremente para a glória de Deus encontra nas tribulações motivo para glorificar o Senhor. E é por isso que Paulo está dizendo assim: ei, eu tenho motivo para estar preso. O evangelho tem sido pregado. E olha aqui, Paulo continua: tem contribuído para a pregação do evangelho, de maneira que até a guarda pretoriana tem recebido esse evangelho. Muitos de nós queremos encontrar no conforto o local para habitar, e isto é bom, nós devemos buscar, é necessário, mas muitas vezes o Senhor vai permitir que nós estejamos em lugares e ambientes desconfortáveis e nós precisamos olhar e perguntar: Senhor, por que eu estou aqui e para que eu estou nesse lugar? Paulo entendeu que até a guarda estava recebendo o evangelho porque ele estava preso. Estar preso nem sempre é motivo de reclamação, porque o Deus que nos chama é o Deus que conhece todas as coisas e entende que, independente de onde estivermos, somos seus discípulos. Paulo continua o texto dizendo que todos e os demais estão sabendo que eu estou preso. Eu não estou preso porque eu roubei, eu não estou preso porque eu fui corrupto, eu não estou preso porque eu assassinei, eu estou preso por causa da pregação do evangelho. Irmão, nós temos vivido um período em que o evangelho que tem sido pregado é: venha para Jesus e você vai prosperar. Venha para Jesus e Jesus vai lhe curar. Venha para Jesus e Jesus vai lhe dar um casamento. Isso não deixa de ser verdade, porque o nosso Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam.
Isso não deixa de ser verdade, porque o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. Mas o evangelho que Paulo está pregando aqui para Filipe é: eu estou preso e nisso eu me alegro, porque o evangelho está sendo pregado. O motivo que traz alegria ao coração de Paulo é o fato de o evangelho estar sendo pregado. Paulo chega a dizer, irmãos, que isso contribuiu para que todos compreendessem que ele estava preso, mas que o evangelho era o motivo pelo qual ele estava naquele lugar. Em virtude da prisão de Paulo, o evangelho foi pregado entre a guarda, foi pregado entre as pessoas, o evangelho chegou até aos imperialistas de Roma, dizendo, tem um homem preso. Por quê? O que foi que ele fez? Está pregando sobre o evangelho. De quem? De Jesus. O evangelho estava sendo pregado. Só que Paulo fala para mim e para você que alguns estavam pregando esse evangelho também por inveja. A motivação com a qual alguns estavam pregando não era a motivação certa, era por inveja. E Paulo vai trabalhar essa temática no capítulo 2 dessa mesma carta, dizendo para a gente o seguinte, versículo 5: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Paulo está dizendo, olhem para Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele disse, eu faço o que o meu Pai manda, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Bom mestre, só existe um, que é o meu Pai que está nos céus. Enquanto Paulo evoca o Senhor Jesus, que na possibilidade de trazer para si uma glória, dar glória ao Pai, Paulo está dizendo que existem homens que estão pregando o evangelho por conta de sua vanglória e por conta das suas próprias vaidades. Paulo já havia trabalhado essa temática de dons, de talentos, de pregação do evangelho lá em Romanos capítulo 12. Olha o que ele fala no versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A preocupação do apóstolo Paulo era sempre que os homens de Deus entendessem que todos nós fomos chamados para uma grande comissão. A palavra do Senhor traz para a gente um grande mandamento, mas traz também uma grande comissão. Ao ser questionado Jesus qual era o principal dos mandamentos, ele responde, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Antes de subir aos céus, o Senhor disse, vai para todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. O que Paulo está dizendo aqui em Romanos é que o Senhor distribui dons para a sua igreja, para que ela possa propagar o evangelho. Esses dons são para a edificação do corpo de Cristo e glorificação do Senhor. Portanto, Paulo não pregava para a sua vanglória, ele pregava para glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Se o Senhor nos colocou no corpo de Cristo, é porque ele deseja nos usar. Porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, distribuiu dons conforme Ele quer, conforme o seu bem-querer, para abençoar a cada um, conforme a sua própria vontade. Paulo continua, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, que seja segundo a proporção da sua fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, o faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. E quem exerce misericórdia, o faça com alegria. Aquele Deus que se apresenta tanto em Apocalipse como em Isaías,
assentado no alto e sublime trono, é o mesmo Deus que se apresenta no meio do seu povo, por meio de nós. Na teologia a gente diz que ele é um Deus transcendente, que está lá, mas que ele também é um Deus imanente, que está entre nós, que habita em vocês, que habita em mim. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, que todos nós fomos chamados para exercer algum tipo de dom. Ele traz uma relação não exaustiva, mas apenas exemplificativa. Ele diz para mim e para você: quem exercer misericórdia, exerça com alegria. Nós somos tendenciosos a pensar que dons espirituais são aqueles que são revelados de forma extraordinária ou para os outros verem. Dons espirituais é só para quem tem o microfone na mão. E a palavra do Senhor está dizendo que aquele que exerce misericórdia tem um dom espiritual. Quantas irmãs, quantos irmãos que no silêncio da sua vida nunca pegaram o microfone, mas a sua vida é um objeto que exala misericórdia para abençoar outras pessoas. Paulo está dizendo, irmãos, que aqueles que presidem, quantos irmãos em nosso meio, que são líderes exemplares, que são líderes por excelência, aquele que preside, faça com zelo. Eu também sou servidor público, e eu sei quão carente é nos órgãos públicos de homens e mulheres de Deus que liderem, que presidam com zelo a coisa pública. Agora imagine um homem e uma mulher de Deus, com a mente, com a cosmovisão bíblica e cristã, chegando numa repartição pública, chegando numa empresa, chegando numa escola e presidindo para a glória de Deus. Eu tive a curiosidade de olhar aqui e vocês agradeceram essa semana pela vida de uma jovem chamada Natália, que concluiu o doutorado em Educação e Linguagem. Imagine Natália exercendo a sua profissão para a glória de Deus. No momento em que as pessoas estão dizendo assim: eu não vou enviar os meus filhos para a universidade, porque a universidade tem matado a fé dos nossos filhos, e a gente capacita esse jovem, e ele joga lá para que ele seja instrumento da glória de Deus naquele lugar. É Paulo dizendo: eu estou feliz, porque eu estou preso, mas o evangelho está sendo pregado. Não importa se a universidade está cheia de ideologia contrária à cosmovisão bíblica, tem um arauto do Senhor lá que vai se posicionar para a glória de Deus. É Paulo fazendo um convite para mim e para você. Os meus filhos lá em casa sabem. Você vai ser o quê quando crescer? Meu pai disse que eu posso ser qualquer coisa, desde que eu seja uma missionária onde eu estiver. Qualquer coisa. Nós podemos exercer os nossos dons. Se é ensino, dedique-se ao ensino. Dedique-se ao ensino. Se é profecia, que seja segundo a proporção da sua fé, sem meninice, fundamentado na palavra, racional, compreendendo e discernindo o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então Paulo entendia que o Senhor nos convidou, irmãos, para viver esse evangelho segundo aquilo que Ele colocou em cada um de nós. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor nos tira deste ambiente de adoração e culto, de entrega, para que a gente adore a Deus lá fora, como sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Não nos conformemos com este mundo, mas transformemos pela renovação da nossa mente. E apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Vocês estão pegando a simbologia que Paulo está trazendo aqui? O que Paulo está dizendo é que no Antigo Testamento, os sacerdotes faziam sacrifício. E quando a fumaça, o cheiro subia,
Quem estava do lado de fora do Santo dos Santos dizia: as orações dos santos estão subindo. No Novo Testamento agora, você é sacerdócio real, nação santa. E você é um sacrifício vivo diante do altar do Senhor. E o altar do Senhor não é só aqui. O altar do Senhor também é no seu trabalho, também é na sua universidade, também é na sua casa, também é na sua escola, também é no seu comércio. Ali é o altar do Senhor. Mas, meus irmãos, Paulo sabia o quão difícil era viver para a glória de Deus. Existe um aspecto da fé cristã que se chama serviço ao Senhor. E esse serviço ao Senhor pode até se confundir com a nossa vida ordinária, pode até se confundir com a nossa profissão, mas demanda de nós um raciocínio totalmente diferente do raciocínio do mundo. Porque todos nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. E é por isso que Jesus, em Lucas capítulo 14, versículo de 25 a 35, ele vai dizer: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a pai, mais do que a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Nós cantamos aqui: se temos que perder famílias, bens ou poder, embora a vida vá, o nosso castelo forte é o nosso Deus. A pergunta é: estamos dispostos a verdadeiramente viver isso? Estamos dispostos a amar mais a Deus do que a pai, a mãe, irmão, mulher, filho e até a nossa própria alma? Palavras de Jesus, irmãos. Se não, eu imagino Jesus balançando a cabeça dizendo: não pode ser meu discípulo. Mas pastor, que dura a palavra de Jesus. Então quer dizer que eu preciso amar mais a Deus ao ponto de deixar de amar minha esposa? Não, filho. Jesus é o outro. Jesus, embora homem, ele era Deus. O amor dispensado para ele é um amor para Deus. Quando você ama mais as outras coisas do que a outro, você os torna Deus. O que Jesus está dizendo é: eu sou Deus. O meu amor é um amor de Deus. Não ame as outras coisas como se fosse um Deus, porque onde estiver o seu coração, o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se você ama as outras coisas mais do que a mim, as outras coisas são voláteis, as outras coisas vão embora, e quando elas forem embora, as suas emoções vão junto, a sua vida vai junto, o seu coração é junto. Ame-me mais do que as outras coisas. Tem um livro do autor chamado Sam Smith. O título do livro é Você é aquilo que você ama. E ele usa uma frase de Agostinho de Hipona que diz assim: Senhor, criaste-me para ti, e a minha alma só estará em paz quando ela repousar em ti. Nós somos criados do Senhor e para Ele. Só que o pecado fez o nosso coração viver buscando amores para a gente, viver em paz. Agostinho disse que a nossa alma só estará em paz quando ela repousar no Senhor. Jonas Madureira usa o exemplo de um arqueiro. Ele diz que Deus é um arqueiro que nos soltou em direção a Ele. Mas por conta do pecado, o nosso coração ficou perdendo a direção. E agora a gente passou a buscar coisa para amar. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um emprego, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquele material, eu vou ser feliz. Quando eu fizer o doutorado, eu vou ser feliz. Quando eu fizer a viagem dos sonhos, eu vou ser feliz. E o nosso coração vai ficando inquieto, buscando felicidade nas coisas. Aí Jesus se apresenta e diz assim: ei, filho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só tem felicidade em mim. Você está buscando caminhos diferentes, deuses concorrentes. Não ame mais as coisas mais do que a mim. Não ame mais as coisas mais do que a mim. Outro dia eu estava pregando num congresso para jovens. Uma jovem saiu
E eu fiquei de olho nela. Ao final do culto, eu perguntei, cadê a jovem? Ela estava dentro do banheiro. Quero falar com ela. A jovenzinha tinha um braço todo cortado. Ela tinha problema com a sua sexualidade. E ela disse, pastor, eu já fiz jejum, eu já fui para psicólogo, eu já me aconselhei, eu não consigo lutar contra isso. Eu tenho desejo por meninas, por pessoas do mesmo sexo. E se Deus deixar eu morrer assim, o que é que vai ser da minha alma? Eu disse, era essa pergunta que eu queria lhe fazer. E se você permanecer com esse desejo? Porque, filha, talvez o seu desejo seja esse, mas o meu desejo é outro. Porque Paulo falou em Romanos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Há um pecado humano, uma inclinação dentro de nós que nos conduz para buscar prazer em coisas que não nos darão prazer. Talvez a sua dor seja lutar contra isso, mas talvez a minha dor seja lutar contra outro pecado. Talvez alguns aqui lutem na área da sua sexualidade, talvez outros lutem na área da mentira, talvez outros lutem na área do orgulho, da presunção, da vaidade. No fundo, todos pecaram, estão destituídos da presença de Deus. Mas aqui tem gente redimida em Jesus, que decidiu olhar para o pecado e dizer, você não me domina, porque agora eu tenho um amor maior. E quando esse amor aquece o meu coração e se inclina para ele, eu digo, vai para trás de mim, Satanás, porque eu dei um amor maior. Imagine naquele dia que você está lá no trânsito e alguém passa na sua frente e você fala, tá maluco na minha frente? Aí você desce com a camisa da igreja, amar com o amor de Jesus é possível. Na minha frente. Aí de repente, o Espírito Santo lhe diz, filho, você tem um amor maior. Aí você volta para o seu carro e deixa aquele abençoado passar na sua frente. O que Jesus está dizendo é, aquele que não me ama mais do que a si próprio, mais do seu coração, não pode ser meu discípulo. Jesus continua, versículo 27, do capítulo 14 de Lucas. E quem não toma a sua cruz e vier após mim, cabeça de Jesus, olha aqui, ó, não pode ser meu discípulo. Se você não ama mais a Jesus do que qualquer outra coisa, palavras dele, eu não posso ser discípulo dele. Se você não toma a sua cruz, palavra dele, não pode ser seu discípulo. Quando Jesus escreve isso aqui, irmãos, Jesus ainda nem tinha andado com a cruz. Mas os seus ouvintes já tinham vivenciado, já tinham percebido que homens que andavam com a cruz eram homens desprezíveis. Eram pessoas que a sociedade não dava nenhum valor. E agora está Jesus dizendo, no momento em que você me segue, você perde valor para a sociedade. E se você não carregar essa cruz, não pode ser meu discípulo. Nós celebramos o batismo. É uma festa linda. O batismo é uma festa linda, é maravilhoso. Nós até tiramos foto e colocamos no Instagram. É lindo o batismo. Colocamos nas redes sociais. Mas o batismo na época de Jesus, quando você descia nas águas, que você levantava, estava toda a sociedade judaica olhando para você e dizendo, agora você é um dos nazarenos. Agora ninguém faz mais comércio com ele. Agora não casa minha filha com ele. Agora não casa meu filho com ela. Agora vai ser expulso de casa. Por quê? Porque decidiu seguir a esse Jesus. O que esse Jesus está dizendo é que aqueles que não estão dispostos a fazer isso, não podem ser seu discípulo. Jesus continua, irmãos. Versículo 33 de Lucas. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. O Senhor está rasgando a gente por dentro. O Senhor está olhando para mim, para você, e está dizendo, filho, para você ser meu discípulo,
você precisa entender que eu sou o seu tudo, enquanto você sem mim é nada. Porque existe um vazio no seu coração que somente eu posso preencher. Existe uma dor na sua alma que o dinheiro, os remédios, que as conquistas, que as projeções sociais não serão capazes de preencher. Porque, filho, só eu posso fazer jorrar dentro de você uma água para a vida eterna. O problema do ser humano não é outro senão o pecado. E pecado só se é resolvido com o sangue de Jesus derramado. Porque onde tem pecado tem que ter sacrifício e derramamento de sangue. Agora está Jesus dizendo para mim e para você: se você quer ser meu discípulo, filho, saia dessa mentira. Se você quer estar na minha presença, quer desfrutar da minha santidade, abra mão da pornografia. Se você quer ser minha discípula, se você quer ser meu discípulo, me tenha em primeiro lugar. Pare de estar criando contenda no meio da igreja, no meio da sua família. Pare de criar fofoca. Se você quer ser meu discípulo, decida amar a mim mais do que as outras coisas. Deus tem muitas coisas para nos abençoar. Eu desejo em nome de Jesus que jovens aqui concluam graduação, mestrado, doutorado, monte um empreendimento, prospere, ganhe dinheiro, abençoe a igreja do Senhor. Amém? Abençoe a casa do Senhor. Voa, filho. Você é jovem, voa. Vitória vai ficar pequena para você. E você vai abençoar a Vitória, Pernambuco, Brasil e o mundo. Mas não esqueça que a verdadeira alegria e a verdadeira paz não está nessas coisas. Está em Jesus. Pastor, eu luto contra a depressão. Eu luto contra uma doença. Ou minha filha, ou meu filho, eu me solidarizo com a sua dor. Eu me solidarizo com os seus dilemas. Mas eu queria dizer para você aqui que eu continuo crendo num Deus que fez no passado e pode fazer hoje de novo. Que todo o seu pensar seja aquilo que vem do alto. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha aqui, o velho Paulo está preso e agora está alegrando as pessoas. Voltemos lá para a carta de Filipenses. Paulo já tinha entendido que para ser discípulo de Jesus ele tinha que amar Jesus acima de todas as coisas. Agora Paulo está preso, escrevendo aos Filipenses. E no versículo 20 ele fala: minha ardente expectativa e esperança é que em nada eu serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo gosta desses paralelos, quer pela vida, quer pela morte. Logo após, Paulo vai dizer: o meu viver é Cristo. Eu não sei se eu escolho estar de um lado ou de outro, porque em todas as coisas, em todas as situações, eu sei que me fortalece. Eu sei estar preso, mas eu também sei estar solto. Eu sei estar doente, mas eu sei ter saúde. Eu sei estar com fome, mas eu sei estar farto. Em todas essas coisas, Deus me fortalece. Eu posso tudo, porque minha fé não varia com essas circunstâncias. A minha fé permanece inabalável no meu Deus. Paulo está dizendo aqui: eu sei que Cristo vai ser glorificado, quer seja na minha morte, quer seja na minha vida, Cristo será glorificado. A convicção de alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo e decidiu viver o extraordinário de Deus no seu ordinário, na sua prisão. E não só isso, ele agora está fortalecendo a fé de irmãos que estão em outra cidade. Irmãos, a paixão de Paulo
não é viver nem morrer. A paixão de Paulo é ver em Cristo, de uma forma ou de outra, ele sendo engrandecido. Mas lembra que eu iniciei a mensagem dizendo que ao longo da vida nós precisamos tomar decisões. Nós encaramos dilemas. O velho Paulo agora no versículo 22. Depois dele dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Viver para Paulo, irmãos, é Cristo. Agora morrer era lucro. Depois de ele dizer isso, no versículo 22, ele vai dizer: entretanto, se eu continuar vivendo, eu poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, eu não sei o que devo escolher. Quantas vezes a gente já se encontrou nessa situação? O que escolher, Senhor? Fazer isso ou fazer aquilo? Tendenciamos a querer o mais confortável. Paulo vai dizer no versículo 23, eu estou cercado pelos dois lados. Eu tenho um desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Partir, estar com Cristo, é o anseio, ou deveria ser o anseio de todo crente. Irmãos, eu não quero morrer agora não, porque eu tenho 3 filhos, eu quero estar com ele, mas eu não tenho medo da morte. Porque partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que essa vida. Imagine, irmãos, aquilo que a gente experimenta aqui, aquilo que a gente experimenta no nosso quarto, quando a gente está de joelho na presença de Deus, que o Espírito Santo inunda o nosso ser. Imagine aquilo para sempre na eternidade. Esse deve ser o nosso anseio. Imagine você que tem depressão. Não vai ter mais depressão. Imagine, irmãos, o meu joelho não vai doer mais, Brainer. O meu joelho não vai doer mais. Não vai ter mais dor de coluna, Renan. Estar com Cristo é o anseio da nossa alma, porque foi para isso que Ele nos criou. Criasse-me para ti, e a minha alma só estará em repouso, só estará em paz quando ela repousar no Senhor. Paulo queria, ele disse que era muito melhor. E as nossas decisões normalmente são balizadas por isso. Eu vou escolher o melhor. Só que, irmãos, no versículo 24, Paulo vai dizer: mas por causa de vocês é mais necessário eu continuar a viver. O dilema da nossa vida, muitas vezes, é escolher entre o melhor e o necessário. Eu digo para os meus filhos, vamos para a escola, mas eu não queria. A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que é necessário. E Paulo está nesse dilema. Partir, estar com Cristo, que é extraordinário, ou permanecer aqui, por amor a vocês, que é ordinário, mas é necessário. Estão percebendo qual é o dilema de Paulo, irmãos? O dilema de Paulo é escolher de forma racional entre o que é muito melhor e o que é necessário. Muitas vezes nas nossas vidas, nós tendenciamos a querer o que é melhor e esquecemos muitas vezes, abrimos mão de fazer o que é necessário. Aquela igreja não está melhor para mim. Aquela igreja já não faz mais sentido. É muito melhor eu estar em outro lugar. Mas talvez o Senhor esteja dizendo, mas é necessário você permanecer lá, que eu estou lhe forjando lá. Esse casamento não tem mais jeito. A gente briga o tempo todo. A gente está o tempo todo no dilema. Esse casamento não tem mais jeito. É muito melhor se separar. Mas por amor à palavra do Senhor, é necessário permanecer. Porque o casamento é um instrumento de Deus para a glória dele. Edificação minha, edificação sua. Ah, pastor, mas é tão difícil. A vida de adulto é difícil e a vida de crente também. Paulo disse que quando ele era menino, ele comia como menino, sentava como menino, deitava como menino. Mas quando ele cresceu, ele deixou as coisas de menino.
Aqueles que tiveram um encontro com Jesus igual a Paulo, não agem como menino, agem como filhos maduros, que decidem fazer o que é necessário. Irmãos, Francisco de Assis, ele exclamou o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Comece o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Ah, mas eu queria a praia, mas eu tenho que estudar. Então vou estudar, porque é necessário estudar. Ah, eu queria ficar dormindo hoje, mas eu tenho que trabalhar. Então vou trabalhar, porque é necessário trabalhar, porque eu tenho que botar comida em casa. Ah, eu queria ficar em casa hoje, porque eu estou muito cansado, mas eu tenho que ir para a igreja. Então eu vou para a igreja, porque se eu não for para a igreja, eu não alimento minha alma. Eu não estou na comunhão dos santos. Ah, eu estou muito cansado, não vou levantar para orar não, mas é necessário, porque se eu não orar, eu não protejo a minha vida e a minha família. Então eu levanto para orar, porque é necessário. Esse é o dilema da gente. É o dilema de viver uma vida extraordinária, mas também viver no ordinário a presença de Deus. Esse é Paulão, dizendo para mim e para vocês assim: comece, meus irmãos, escolhendo o que é necessário, em detrimento do que é muito melhor. Porque a alegria está em viver para Cristo. Porque o meu viver, disse Paulo, é Cristo. E o meu morrer é lucro. Em ambos os lados, eu tenho possibilidades. Mas é muito melhor permanecer por amor a vocês. A vida cristã é uma vida altruísta. E muitas vezes as nossas escolhas não serão para benefício próprio, serão para benefício dos outros. A escolha de Paulo foi por causa de você. Talvez se você sair da sua casa, você que está com dilema no seu casamento, você viva momentaneamente algo bom, algo melhor, mas pessoas sofrerão e por conta delas você escolhe fazer o que é necessário. Talvez você opte por sair de um ambiente para o outro, porque você acha que é melhor. A vida de crente é uma vida altruísta, porque disse Paulo aos Filipenses: tenham em vocês o mesmo sentimento ou o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, há um convite de Jesus para que a gente viva e faça aquilo que é necessário. O exemplo maior é do nosso Senhor Jesus. Porque o nosso Jesus estava no dilema entre ir para a cruz ou não ir para a cruz. E ele chega diante do Pai e ele diz assim: Pai, se for preciso, afasta de mim esse cálice, porque é muito melhor. Mas, Pai, não faz a minha vontade, faz o que é necessário, faz a tua vontade. E se a tua vontade é que eu vá para a cruz, em obediência ao Senhor, e por amor ao Will, ao Brainer e aos outros, eu vou, Pai. Eu vou fazer o que é necessário. Jesus nunca cobraria algo de nós que Ele próprio não tivesse evidenciado. É por isso que Ele diz: aquele que não abre a mão da sua própria vida por amor a mim, não pode ser meu discípulo, porque Ele deu o exemplo. Esse é o Jesus que dá o exemplo. Tomemos decisões necessárias. Paulo continua, estou concluindo, irmãos. E convencido disto, eu estou certo de que ficarei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Por amor a vocês, eu vou ficar. Eu desejo ficar para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Irmãos, juventude, como estamos vivendo as nossas vidas? O que tem fundamentado as nossas decisões, as nossas escolhas?
Eu moro lá ou eu moro cá, eu estudo aqui ou eu estudo lá, eu sirvo neste ministério, eu sirvo o que tem fundamentado as nossas decisões? Eu serei empreendedor ou serei um profissional liberal? Qual curso eu farei? Paulo disse que em todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, pode saber que todas as coisas cooperarão para o seu bem. Amar a Deus é viver como discípulo, tal qual Jesus estabeleceu os critérios aqui. Irmãos, imaginem que Deus tem um plano de redenção para a humanidade. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se os planos do Senhor não podem ser frustrados, e você alinha o seu plano ao plano de Deus, logo o seu plano não será, porque todas as coisas cooperam para os que amam a Deus, que colocam, que alinham os seus planos e as suas vidas aos planos de Deus, não tomando decisões que são muito melhores, mas tomando decisões que são necessárias. Esse é o tempo em que um Deus que é extraordinário, que assenta no alto e sublime trono, olha para mim e para você e diz assim: eu também habito no meio de um povo que Isaías disse que tinha lábios impuros, mas que o Senhor purifica e restaura. Esse é o tempo que o Senhor está querendo fazer o extraordinário em nós, mas também através de nós. E não só para a nossa edificação, mas para a edificação de outras vidas. Curvemos as nossas cabeças. Fechemos nossos olhos. Apresentemos as nossas vidas ao Senhor. Eu não sei o dilema que você vivencia. Eu não sei como está a sua vida diante do Senhor. Eu não sei as dores, as tristezas que você enfrenta por tomar decisões que agradem o coração de Deus. Mas o que eu posso dizer nessa noite para você é que o Senhor enxerga os nossos corações, as motivações dos nossos corações. E esse mesmo Deus que garantiu na sua palavra que tinha um bom tesouro, um bom depósito preparado para mim e para você. Ele está aqui nessa noite para dizer para você: filha, filho, eu estou contigo. Obedeça a minha voz, escute a minha palavra e tome decisões necessárias. Apresente diante do Senhor os seus dilemas. Ele é o seu Pai. Apresente diante do Senhor as suas queixas. O Senhor é o seu Pai. Ele conhece toda a constituição do seu corpo, da sua mente. Ele sabe o seu perfil, sua personalidade. Ele sabe o que lhe entristece, o que lhe alegra. Ele sabe como você é feliz. Mas Ele quer te apresentar uma perspectiva segundo o coração do Pai para você.